Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus prossiga abençoando a sua vida, você que é professor da Escola Bíblica Dominical, você que é aluno, você que gosta de aprender na Palavra de Deus. Para nós é uma grata satisfação estarmos juntos aqui no canal do pastor Edivaldo Bueno e poder compartilhar mais um estudo na Palavra de Deus. Nós vamos comentar a lição de número 6 para jovens, cujo título é Estevão, o primeiro mártir. Nós estamos estudando aí, nesse trimestre, a lição de jovens, o poder, cura e salvação, o Espírito Santo agindo na igreja em Atos. Então, a lição de número 6 nós vamos estar falando aí, Estevão, o primeiro mártir. O texto bíblico dessa lição está no capítulo 6 e os versículos 8 ao 15. Lembrando que o texto bíblico está registrado aí dos versículos de número 8 ao 15. Porém, quando nós analisamos na Bíblia Sagrada, os irmãos vão ver que o episódio que vai tratar sobre Estevão, nós podemos usar desde o início do capítulo 6, porque fala da escolha, e ele também foi escolhido, está lá, tá? Mas exclusivamente de Estevão vai falar a partir do versículo 8 do capítulo 6 de Atos, e durante todo o capítulo 7, nós vamos ver aí esse discurso de Estevão, o sermão que ele pregou, e encerrando aí no capítulo 7, o último versículo, versículo 59, quando ele foi apedrejado, enfim, ele se tornou o primeiro mártir da igreja, ok? Então Estevão, a Bíblia vai dizer que ele era um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Ele, quando nós analisamos aí já a introdução dessa lição, nós vamos ver que a igreja estava passando por um momento em que o número de discípulos foi, de forma maravilhosa, aumentado e aumentando. E aumentando o número dos discípulos, houve aí uma grande necessidade. Por quê? Porque aumentou também a questão do trabalho social da igreja. E então precisava de pessoas adequadas, pessoas competentes para essa função. Os apóstolos disseram essa tão importante função, tá? Esse tão importante negócio. Então o número aumentou muito e eles então precisaram escolher dentre os irmãos pessoas de boa reputação, pessoas capacitadas, pessoas cheias de fé e cheias do Espírito Santo. Por quê? Porque a obra é do Espírito Santo, então precisava de pessoas com tais características. E Estevão foi escolhido dentre os 7 naquela ocasião, tá? E nós vamos ver aí que Estevão é classificado como um homem de Deus, tá? Um homem de Deus. Nós vamos ver no primeiro tópico que vai dizer prodígios e grandes sinais. Todo o Novo Testamento, a partir de que Jesus fundou a igreja, nós vamos ver que o Espírito Santo, ele age na igreja de forma maravilhosa. O Espírito Santo, ele atua na igreja de maneira maravilhosa. Nós vamos ver que os apóstolos eram usados por Deus através desses sinais, através de maravilhas. O Espírito Santo atua de forma maravilhosa. Haja vista que, eu gostaria já de trazer aqui alguns textos bíblicos. Marcos, no capítulo 16, versículo 17 e 18. Nós vamos ver lá que o Senhor Jesus, ele promete que os sinais seguiriam aqueles que creem. Então, nós vemos exatamente isso acontecendo na igreja e na vida dos apóstolos
tá? E aqueles homens que foram chamados por Deus aqui em Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo atuando de maneira gloriosa, o Espírito Santo atuando de maneira maravilhosa, através de sinais, através de prodígios. E na vida de Estevão, ele foi chamado para ser um dos diáconos da igreja primitiva, daqueles 7 que foram escolhidos ali. E, porém, nós vemos ele atuando de forma maravilhosa. É um desvio de função? Alguém pode dizer, Estevão desviou a função? Não, de forma nenhuma. O que nós vemos em Estevão, então? Nós vemos Estevão um desempenho maravilhoso, tá? É um desenvolvimento maravilhoso, tá? Não um desvio de função. O que nós vemos em Estevão? Nós vemos ele exercendo a função com excelência. Com excelência. Haja vista que a exigência para esses homens é que eles fossem cheios de fé, que eles fossem homens de boa reputação e cheios do Espírito Santo. Então, um homem cheio do Espírito Santo, ele está na dispensação do Espírito. Ele está ali como um vaso a ser usado por ele. E assim foi na vida de Estevão. Estevão, ele não deixou de cumprir as suas obrigações dentro daquilo que ele foi escolhido. Porém, ele fez com excelência, ele fez, como outro texto, né? A carta que Paulo escreve a Filemon, o versículo 21, os irmãos vão ver que Paulo diz para Filemon, Filemon, eu sei que você vai fazer tudo o que eu estou pedindo e fará mais ainda. Então, no caso de Estevão, Estevão não desviou da sua função, pelo contrário, ele fez mais ainda do que se esperava. Ele se entregou de forma maravilhosa, que além da função social, o Espírito Santo usava ele através de sinais e prodígios. Também nós vamos ver que quando Paulo escreve aos Efésios capítulo 4, os versículos 11 e versículo 12, vocês podem conferir que o que Paulo escreve lá diz, ele mesmo, quem? O Senhor Jesus, o contexto vai falar de Jesus. O Senhor Jesus, ele mesmo deu uns para. Então vai entrar lá a questão de evangelista, aqueles que foram chamados para esta obra maravilhosa. Então, Estevão, ele é chamado agora para o diaconato, para exercer essa função, porém, ele vai aparecer atuando como evangelista, assim como o Filipe, né? O Filipe, tá? O Filipe, ele também foi escolhido juntamente com Estevão, tá? Em Atos, capítulo de número 6, o versículo de número 5, e no capítulo 8, o versículo de número 40 de Atos, os irmãos vão ver que Deus usava Filipe de forma maravilhosa no capítulo 8, através de sinais e prodígios, assim como estava usando Estevão. E quando os irmãos vão ver que no capítulo 8, lá, quando ele prega para aquele eunuco, mordomo mó da rainha de Candace, e ele ganha aquele homem para Jesus, batiza, então o Espírito Santo leva ele, e ele foi então no final do versículo 40, vai dizer que ele foi para Cesareia. E lá no capítulo 21 de Atos, versículo 8, lá em Cesareia, os irmãos vão ver lá Paulo na casa de Filipe, o evangelista, aquele que foi escolhido dentre os 7. Então, ele já não atuava mais na questão social, o Espírito Santo usando ele dessa forma gloriosa. Por quê? Porque Paulo diz, ele mesmo deu, isso mostra que é o Senhor Jesus quem chama, é ele quem capacita, é ele quem dá esses homens para a igreja. Por isso que no versículo 12 vai dizendo o seguinte, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então Estevão foi esse homem escolhido e usado por Deus através desses sinais, tá? E é lógico que no contexto que ele vivia, na igreja em formação, igreja primitiva em formação, a igreja se destacando, e muito mais aqueles que eram usados através desses sinais se destacavam. É o caso de Estevão. E é aí que a Bíblia vai dizer que essa sabedoria, tá? Essa autoridade que Estevão tinha ao pregar, ao ministrar, chama a atenção, tá? Chama a atenção daqueles que
tinham o coração voltado para ser salvos, mas também daqueles que se tornaram inimigos da obra de Deus, os perseguidores. Tá? Então essa sabedoria incomodou, essa ousadia incomodou, tá? A pregação e a postura de Estevão incomodou aos inimigos do Evangelho. E é por isso que vai aparecer lá que levantaram homens que começaram a disputar com Estevão. A Bíblia vai dizer que eram os helenistas. Quem eram os helenistas? Os helenistas são os judeus de fala grega. Tá? Os judeus de fala grega, aqueles judeus que não falavam hebraico, eles eram judeus que eram dispersos por todas aquelas regiões onde o domínio romano estava, todas aquelas cidades. Eles não pertenciam, não habitavam em Jerusalém e nem falavam a língua hebraica, tá? Eram judeus de fala grega. Mas esses judeus, eles viviam o judaísmo onde eles viviam, tá? E eles perseguiam todos aqueles que não queriam se adequar ao judaísmo. No caso de Estevão, Estevão também era um judeu helenista, tá? Mas ele se converteu a Cristo e agora aqueles outros judeus que viviam como ele, agora estavam disputando com ele acerca das Escrituras. Tá? Então eram aqueles judeus que o texto vai dizer aí, eram da sinagoga chamada dos libertos e dos sirineus e dos alexandrinos, tá? Ou seja, eram judeus que antes eram escravos romanos nessas regiões aí, alexandrinos, enfim, tá? Eles antes eram escravos e agora esses judeus estavam ali e eles disputavam com Estevão. Porém, a Bíblia deixa muito claro que esses que eram da sinagoga, que era intitulada como os libertos, esses judeus que eram helenistas, eles não podiam diante da sabedoria de Estevão. Lembrando que nós estamos falando de uma sabedoria divina, a sabedoria dada pelo Espírito Santo, uma sabedoria como dom, uma sabedoria, não é sabedoria humana, não é formação humana, mas uma sabedoria de Deus na vida dele, tá? Eles não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que ele falava. Capítulo 6, o versículo 9 fala exatamente isso, tá? Então, esses homens disputavam com Estevão, eles estavam resistindo a Estevão, tá? Haja vista que até na própria igreja primitiva, no capítulo 6, versículo 1 de Atos, os irmãos vão ver que até entre os irmãos teve um problema entre os judeus helenistas, e vai falar lá algumas traduções, vai dizer, entre os gregos e os hebreus, tá? Ou seja, entre os irmãos judeus de fala grega, entre os irmãos judeus hebreus, aqueles natos, tá? Então houve essa disputa, e foi exatamente por conta dessa disputa, dessa contenda, que os apóstolos acharam por bem separar os 7 que serviam lá à mesa, e entre eles estavam Estevão, tá? Mas Estevão destacou-se por isso, sabedoria e autoridade. Nós sabemos que isso aqui, a sabedoria humana, nós estudamos, nós pesquisamos, nós buscamos, tá? A própria Bíblia diz lá em Provérbios, a sabedoria falando, eu amo os que me amam e os que cedo me buscam. Madrugada lá não é horário, madrugada lá é tempo. Então ela diz, o quanto mais cedo você me buscar, você vai me achar. Eu amo os que me amam e os que cedo me buscam me acharão. A sabedoria está dizendo isso lá. Então nós devemos buscá-la, nós devemos ir atrás, nós devemos ir ao encontro dela o quanto antes, tá? Mas nós estamos falando aqui não dessa sabedoria, uma sabedoria divina, dada de forma maravilhosa, sobrenatural, como promessa de Jesus, tá? Que ele disse, olha, vocês não devem se preocupar quando vocês forem falar, porque eu vos darei o que falar. Então, Estevão estava sendo usado dessa forma maravilhosa pelo Espírito Santo. Oxalá que o Senhor te use de forma gloriosa, de forma sobrenatural,
tá? Sem que você não deve abrir mão de forma nenhuma daquilo que é sua responsabilidade de aprender para ensinar, mas que o Senhor, além disso, o Senhor possa te usar de forma sobrenatural, de maneira sábia, essa sabedoria espiritual. Estevão estava sendo usado maravilhosamente, e por isso ele teve essa grande oposição, pessoas que perseguiam, mas não podiam resistir à sabedoria com que esse servo de Deus estava sendo usado por Deus. Tá? Estevão, ele é acusado, então de que forma? Eles então acusam Estevão, tá? De palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Tá? Por quê? Eram homens de dura serviço e eles estavam resistindo ao Espírito. Capítulo 7, versículo 51 vai dizer isso. Tá? Era um homem de dura serviço. O que é dura serviço? Dura serviço é aquela pessoa que não se dobra. É aquela pessoa que ela não se prostra, ela tem dificuldade de se curvar, ela tem dificuldade de se prostrar, tem dificuldade de aceitar. Esses homens eram assim, homens de dura serviço. E muitas vezes no exercício da nossa função, do nosso chamado, nós nos deparamos com pessoas assim, de dura serviço, que mesmo sendo uma palavra, um ensino de Deus, as pessoas têm dificuldade de aceitar, têm dificuldade de permitir que o Espírito Santo aplique aquilo no coração delas. Pessoas de dura serviço. Tá? Assim como Israel, durante séculos, eles agiram dessa forma, não aceitando e resistindo à voz de Deus através dos santos homens de Deus, dos profetas, enfim. Esses homens também estavam resistindo ao Espírito Santo. Tá? Então, eles de forma estúpida, eles agora acusam mentirosamente Estevão de estar se levantando, de estar blasfemando contra Moisés, contra a lei, né? E contra o próprio Deus. Eles acusam Estevão de estar falando aquilo que não devia falar do templo. Enfim, tá? Dessa forma eles estavam acusando. Diz a Bíblia que eles então pagaram, subornaram, versículo 11, eles subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés. Então, vejam bem, a que ponto esses homens chegam? Eles não conseguiram achar no sermão, nas palavras, nos atos de Estevão, coisas que poderiam lhe condenar. Mas, por eles serem homens de dura serviço, eles não aceitavam aquela verdade. E agora eles subornam pessoas, falsas testemunhas contra Estevão. Falsas testemunhas, homens que vão dizer mentiras, dizendo: olha, Estevão falou isso, isso e isso. Mas Estevão em nenhum momento ele proferiu blasfêmias, pelo contrário, o discurso de Estevão, a mensagem de Estevão era exatamente aquilo que Deus quis revelar, Deus quis mostrar durante toda a história de Israel, mas que eles, por conta da dura serviço, eles não teriam entendido. Agora Estevão está mostrando, trazendo esta revelação, tá? Eles, diz aqui o tópico de número 3, tá? Podemos observar os mesmos ataques do maligno que foram levantados contra Jesus. Jesus também, olha bem, o próprio Senhor Jesus, ele como Deus, ouve aqueles que não aceitaram a sua mensagem, mesmo ele sendo Deus. Tá? Tem aqui o texto de Marcos, capítulo 14, versículos 56 e 58. Tá? O próprio Paulo, Atos capítulo 21, versículo 28, eu também acrescento aqui, tá? Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo de número 5 e 6. Também acrescento aqui Atos capítulo 25, versículo 7. Esses homens, eles eles não aceitaram o que Paulo falava e eles tentaram então até subornar outras pessoas, tá? Para dessa forma condenar o apóstolo Paulo. Tá? Você pode ler isso junto à classe, Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículos 5 e 6, e também no capítulo 25, versículo 7. Tá? Eles foram de forma, como Estevão, acusados injustamente. Tá?
de forma injusta, sem cometer nenhum ato, eles agora estão sendo condenados dessa forma, tá? Por aquilo que eles nunca fizeram, por aquilo que eles nunca disseram. Talvez você, professor, você aluno, você irmão, irmã, também pode ter passado ou passando por alguma situação dessa. Talvez você não cometeu, não falou, não fez, mas você está sendo acusado. Mas saiba que, como Estevão, você tem um Deus que te conhece e que sabe o valor que você tem e sabe o quão instrumento você é em suas mãos, tá? E Ele vai continuar te abençoando. Então não deixe, não desanime diante das acusações ou das falsas acusações e das perseguições. Estevão não desanimou diante disso. Mesmo todos se levantando e por dizer, sabe de uma coisa, eu vou desistir. Não, diante de tantas ameaças, eu vou parar. Diante de tanta perseguição, tanta calúnia, vou fechar minha boca. Pelo contrário, Estevão, ele tinha convicção daquilo que ele foi chamado. Ele tinha convicção de quem estava usando ele. Ele tinha certeza do seu chamado. E ele perseverou. Assim o Senhor quer que nós também façamos. Tá? Nós vimos ali uma manifestação da glória de Deus. Por quê? Nesse sermão memorável, Estevão, ele começa o seu discurso, tá? Falando desde lá Abraão até a saída de né? Ele narra tudo isso, os patriarcas, ele fala de Isaac, fala de Jacó, tá? Até quando eles chegaram no Egito, fala de José, o plano de Deus para a humanidade. Tudo isso nós vemos nesse sermão de Estevão. Tá? Ele mostra ali a universalidade do Evangelho, tá? Quando no capítulo 6 aí de Atos, o versículo de número 49, tá? Os irmãos olharem lá, os irmãos vão ver que quando ele fala lá, olha, quando ele cita o caso de Davi, quando Deus falou, olha, eu não habito em templos feitos por mãos, porque tudo é meu, tudo foi eu que fiz. Então, Deus é um Deus não daquele local. Então, ele está mostrando que a universalidade do Evangelho, tá? Porque os judeus, eles tinham esta questão, eles prendiam a isso. Não, Deus é Deus só aqui. Deus é o nosso Deus, né? Deus habita só no nosso templo, tá? Mas Estevão, ele mostra que as promessas vieram mesmo antes do templo, mesmo antes da lei, tá? Ele mostra que o Evangelho, ele é o Evangelho do Senhor, e Ele é Senhor de toda a terra, tá? Então, quando nós analisamos aí o capítulo 6, versículo de número 49, diz, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Tá? Então, não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? Então, Deus, Ele é um Deus que abrange toda a terra. A sua mão salvadora abrange a todos. Tá? Então, Estevão, no seu discurso, ele defende isso. Ele mostra que essas grandes revelações de Deus, elas aconteceram mesmo antes que Israel surgisse como nação, mesmo antes de Israel ocupar o território onde eles viviam. Por exemplo, as promessas de Deus vieram em terra alheia, como o caso de Ur. Tá? Quando Deus chama Abraão, ele estava em Ur, tá, dos caldeus. Veio outra promessa em Harã, no Egito, quando o povo estava lá, no Sinai, a lei, ela não veio a esse povo em Canaã, eles estavam lá no Sinai, tá? Enfim, Estevão agora, irmão, cheio do Espírito Santo, ele prega esse sermão memorável. Por quê, irmão? É interessante também, gostaria de destacar aqui, tá? Alguns pontos interessantes. Por exemplo, duas coisas interessantes no sermão de Estevão. Ele vai mostrar algo por exemplo, lá no capítulo 3 de Êxodo, nós não vemos lá o porquê que Moisés matou aquele egípcio. Mas o texto lá narra a história que Moisés matou o egípcio porque viu o egípcio
afligindo o seu irmão. Então, defendendo o irmão, Moisés acabou matando o egípcio. Estevão explica isso. Tá? Quando nós lemos aqui no Atos dos Apóstolos, capítulo 7, e o versículo 25, vai dizer que Moisés queria que os seus irmãos entendessem que ele era aquele que iria salvá-los, aquele que Deus tinha chamado para salvá-los. Então Moisés, em 40 anos, que é a idade que ele tinha naquele período, tá? Moisés, com 40 anos, ele, quando foi visitar os seus irmãos, ele foi lá visitar os irmãos e ele queria que os seus irmãos entendessem que ele tinha um chamado para libertador. É lógico que Moisés, com 40 anos, ele estava no auge. Tá? A Bíblia diz que ele foi formado em toda a ciência do Egito, ele tinha um homem capaz, um homem cheio de sabedoria, um homem cheio de formação. Ele tinha conhecimento em todas as áreas, medicinal, a área astronômica, a área da civil, entendeu? Então ele na engenharia, tudo aquilo ele tinha conhecimento, então ele se achava muito capaz, a pessoa capaz para tirar aquele povo do Egito, porque ele era um estadista, tá? Só que Deus diz, ainda não é o momento, você ainda não está bem, você ainda não está completo, você não está no ponto que eu quero. Então Moisés agora com 40 anos ele tem que fugir e passar 40 anos lá no deserto. E no final daqueles 40 anos, pastoreando, cuidando de rebanho, Deus diz, agora você está no ponto. Quando ele se esvaziou de tudo aquilo que o Egito tinha dado para ele, Deus diz, agora você está no ponto. E aí Moisés, como que nós sabemos isso? Que eles estavam no ponto, quando ele diz, eu não sou capaz. É interessante isso, né? Quando ele disse, eu sou capaz, Deus disse, ainda não. Mas quando ele disse, eu não sou capaz, Deus disse, agora é a hora, Moisés. Porque agora você vai depender de mim, não de você. Então é interessante isso. Estevão mostra isso, tá? Capítulo de número 7, versículo 25. Outra coisa interessante, capítulo 7, versículo 6. Estevão vai dizer aqui que eles, a nação de Israel, eles ficaram 400 anos, tá? Escravos. 400 anos. Tá? Estevão se baseia onde? Gênesis, capítulo 15, versículo 13. Quando Deus diz para Abraão, a tua descendência voltará, antes de voltar para Canaã, para essa terra que eu estou prometendo a você, eles serão escravos em terras alheias por 400 anos. Então Estevão se baseia, capítulo 7, versículo 6 de Atos, está baseado em Gênesis capítulo 15 e o versículo de número 13. Só que vejam bem, Paulo, em Gálatas capítulo de número 3, versículo de número 17, Paulo fala 430 anos. E onde Paulo se baseia? Paulo se baseia em Êxodo capítulo 12, versículo 40, quando diz lá que o tempo que a nação de Israel peregrinou e ficou como escravo, aquela coisa, foram 430 anos. Então tem erro, tem contradição aí? Existe contradição? Eu acho interessante que Estevão cita isso. Tá? Aonde que existe? Tem contradição? Não, não tem nenhuma contradição nisso. A Bíblia não tem contradição. A Bíblia é perfeita. Tá? A questão é que Estevão fala do ponto de vista e Paulo fala de outro ponto de vista. Paulo, ele quando fala 430 anos, Paulo vai falar da mesma forma como quando Moisés escreve lá em Êxodo, tá? No capítulo de número 12, versículo 40. A promessa desde Abraão. E Estevão, ele faz uso de Gênesis capítulo 15, versículo 13, quando Deus está dizendo, a tua descendência. A contagem começou na descendente, começou em Isaac. Então, desde que Deus fez a promessa a Abraão, tá, passou 30 anos para que começasse a contar na descendente. Tá? Então, Abraão tinha, por volta dos seus 75 anos de idade, tá? E com 105 anos, quando já Isaac era criança, eles já estavam naquele local. Tá? Então, quando nós olhamos a promessa nos descendentes de Abraão, e não a partir de Abraão, são 400 anos. Quando nós olhamos a promessa desde que foi feita a Abraão, 430 anos. Então não existe contradição. Tá? E eu acho interessante isso, que isso também está no sermão de Estevão. Tá?
Estevão, ele sem dúvida nenhuma foi injustiçado. Aplicaram a lei nele de forma injusta. Tá? Eles usaram o quê? Tá? Números, capítulo 15, versículo de número 35, fala lá desse episódio do apedrejamento. Tá? Também Levítico, capítulo número 24, versículos 14 ao 16. Fala do apedrejamento, do motivo pelos quais as pessoas precisavam ser apedrejadas, quando eles agiam, de que forma eles agiriam e tal, que não é o caso de Estevão. Estevão foi apedrejado com base em falso testemunho. Estevão foi apedrejado com base em mentiras. Estevão foi apedrejado de forma injusta. A lei foi aplicada em Estevão de forma injusta. Tá? Mesmo assim, Estevão, ele não desistiu. Ele se manteve firme e fiel até o fim. Até o último momento. Tá? Mesmo diante dessa injustiça, mesmo como injustiçado, nós vemos Estevão cheio do Espírito Santo. Isso que eu acho lindo. Tá? Então, como é bom ver jovens, mesmo enfrentando provações, mesmo diante de tantas calúnias, mesmo diante da perseguição familiar, mesmo diante da negação, nós vemos os jovens cheios do Espírito Santo. Que Deus possa fazer assim na sua vida, ou continuar fazendo isso. Talvez você passe por um momento como esse, mas siga esse exemplo. Tá? Outra coisa que eu destaco aqui, lutas, perseguições, provações não são capazes de nos esvaziar do Espírito. Alguém diz, eu estou fraco, eu tô frio na fé porque eu estou passando luta, eu estou passando prova. Esse aqui é um exemplo que essas situações, essas adversidades, elas não podem por si só nos esvaziar. Pelo contrário, Estevão, a Bíblia vai dizer que ao final de tudo isso, ele cheio do Espírito Santo. Então as lutas, elas não podem nos esvaziar. Pelo contrário, mesmo nas lutas e nas provas, nós podemos estar cheios do Espírito Santo. Aliás, é assim que Deus quer, tá? Porque dessa forma nós continuaremos vencendo e vencedores, tá? Estevão, nesse momento de grande perseguição e dificuldade, a visão que ele tem é a visão dos céus abertos. Tá? Muitos, no momento de dificuldade, no momento de luta, no momento de prova, a única visão que tem, a visão sem fé, a visão que se deixa levar pela perseguição, a visão que se deixa levar pela situação adversa, a visão que eles têm é aquela visão de está tudo terminado, aquela visão de para mim não tem mais jeito, aquela visão de derrota, aquela visão de desânimo. Estevão não, a visão que ele teve é a visão de eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem está de pé à direita de Deus. Então, essa visão que ele tem. Jesus estava ali de pé, pronto para receber o primeiro mártir da igreja. Estevão, a morte de Estevão não é uma morte que significa derrota. A morte de Estevão não é uma morte que significa acabou. Pelo contrário, é uma morte que significa vitória. É uma morte que significa bênção. A morte de Estevão significa coroação, porque Jesus estava lá de pé, esperando este homem que em todos os dias da sua fé, ele serviu a Deus e ele terminou dessa forma, cheio do Espírito Santo. Tá? O próprio nome Estevão quer dizer coroa ou coroado. Então, nós temos essa promessa de Deus, tá? Que nós iremos receber a coroa que nos está proposta, nessa coroa da justiça que o Senhor vai nos conceder, vai nos dar. E Jesus estava pronto, de pé à destra de Deus, para coroar Estevão lá. Então, aliás, o texto aqui diz, Mateus capítulo 10, versículo 32, que o Senhor diz, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Então, Estevão teve, em meio a essa dificuldade tão grande, a visão que ele teve, tá? Não foi uma visão de desânimo, uma visão de que pena, não deu certo, pelo contrário. Entendeu? A visão que ele teve foi uma visão vitoriosa.
gloriosa. Tá? Estevão, nós vamos ver aqui no terceiro tópico, tá? E o último tópico é o martírio de Estevão. Tá? Por que ele foi martirizado? A fúria desses homens. Tá? Eles rejeitaram ouvir a verdade. Tá? Por quê? Porque a verdade denuncia quem somos. A verdade denuncia o que somos. É isso que nós vemos na Bíblia. Tá? É por isso que João, capítulo de número 8, versículo 32, diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então, a partir do momento que nós estamos submissos à verdade, a partir do momento que nós aceitamos a verdade, a partir do momento que você aceita que aquela verdade seja aplicada em você, há ali uma mudança. Esses homens rejeitaram a verdade. A verdade mostrou, a verdade denunciou o que eles eram e quem eles eram. Então eles rejeitaram a verdade. A mensagem bíblica, a mensagem da palavra de Deus é essa mensagem, não é aquela mensagem que ela só é bonita, aquela mensagem que ela é cheia de pontos aqui e ali, aquela coisa de palavras de vários sentidos. Não. A mensagem de Deus, além de bem estudada, do sermão, seja expositivo, seja um sermão temático, seja qual for o tipo de sermão, bem preparado, ela tem que vir com a unção do Espírito Santo, como essa de Estevão. Ela tem que vir com sabedoria de Deus e ela tem que mexer com o homem. Ela tem que nos colocar nessa situação de desconforto. Ela tem que vir e denunciar a pecaminosidade para que o homem possa então ter um encontro com a fé. Porque a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus, diz a Bíblia. Tá? Então, a mensagem de Estevão, ela causou essa fúria, porque eles rejeitaram a verdade. Porque a verdade denunciou quem eles eram. Um jovem que estava ali, chamado Saulo, o texto vai dizer, no próprio texto da leitura bíblica em classe, Atos Apóstolos, capítulo 7, versículo de número 58, diz ali que, expulsando da cidade, o apedrejavam e as testemunhas depuseram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Tá? Saulo estava ali. Tá? Talvez até esse episódio, quando Saulo estava lá, cego, lá em Damasco, quando Paulo estava ali pensativo, esperando a visita do homem de Deus para orar por ele, e cair aquelas escamas dos olhos dele. Quando Paulo estava ali, talvez ele estava lembrando desse episódio e de outros, porque Paulo, quando nós lemos na Bíblia, nós vamos ver que Paulo, no capítulo de número 8 aqui de Atos, Paulo vai dizer que ele estava lá e ele concordou na morte de Estevão. Tá? O capítulo 8, o versículo de número 1 de Atos dos Apóstolos, vai mostrar que Paulo, além de estar ali, Paulo consentia, tá? Paulo concordou na morte de Estevão. E muito mais, tá? Ele se levanta uma grande perseguição contra a igreja, tá? Contra os apóstolos, em todas as regiões. E Paulo vai dizer, no capítulo, vai dizer a Bíblia aqui, né, no capítulo 9, o versículo de número 1, que Saulo ainda respirava ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. E Paulo vai ao sumo sacerdote e pede carta. E com essas cartas ele vai a Damasco perseguir os crentes. Tá? Quando Paulo, no capítulo 22, o versículo de número 3 ao 5, Paulo vai dizer, vai lembrar lá diante do Sinédrio, vai lembrar lá diante do sumo sacerdote: vocês sabem disso, que eu saí por aí perseguindo os crentes, e mais, Paulo diz: eu fui até onde eu não podia ir, porque eles tinham limite para ir. Entendeu? Eles tinham, como os judeus, eles tinham uma imposição romana. Paulo foi até além dos lugares que ele podia ir. Paulo foi lá perseguindo. Tá? Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 3 a 5. Paulo, no versículo 20 do capítulo 22 de Atos, Paulo vai dizer assim, olha: e eu, lá, quando falando de Estevão, ele vai dizer no capítulo 22, o versículo de número 20, vai dizer aqui, ó, quando Estevão estava sendo morto, ele diz:
quando derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente. E eu consentia nisso. Eu consentia nisso. E até guardei as vestes dos que o matavam. Paulo, ele mesmo fala desse episódio aqui. Tá? Eu estava lá e eu consentia. Tá? Eu estava lá como aquele que, alguns dizem que como aquele que estava denunciando, olha, ele está sendo morto por causa disso, disso, disso e disso, como um arauto. Alguns dizem que ele estava ali naquele momento, ele mesmo foi o conspirador, ele mesmo que arquitetou o plano. Tá? O fato é que Paulo estava lá, ele consentiu, ele perseguiu de forma estúpida a igreja. Diz aqui o capítulo de número 22 de Atos dos Apóstolos, que Paulo ele perseguia até a morte. Até a morte. Versículo 22, o capítulo 22, versículo 4, ele diz, ó, eu persegui até a morte, prendendo e metendo em cárcere homens e mulheres, de que são testemunhos o sumo sacerdote, todos os anciãos. Tá? Ele falando exatamente sobre isso. Persegui eles até a morte. E vai dizer que muitos desses aqui, ele obrigava eles até a blasfemar. Até a blasfemar. Tá? O capítulo capítulo 22 aqui de Atos dos Apóstolos vai mostrar exatamente isso. Tá? Ele obrigava eles, tá? Fez com que esses irmãos sofressem, maltratava esses irmãos. Esse era o Paulo. E ele fazia tudo isso porque ele era uma pessoa zelosa da lei. Ele achava que estava fazendo o correto. E Paulo fala isso quando escreve aos Gálatas. Ele achava que estava fazendo a coisa correta. Tá? Pelo zelo que ele tinha da lei. Ele diz, eu fui além de todos aqueles que tinham a minha idade. Entendeu? Eu me destaquei sobre todos eles. Tá? Por isso que no episódio de Estevão, Paulo estava ali, como aquele que era um arauto, ou como aquele que estava organizando aquela situação contra Estevão. E as roupas de Estevão foram depositadas ali para que Estevão fosse apedrejado aos pés de Paulo. Como aquele que estava ciente do que estava acontecendo, pelo contrário, não somente ciente, mas também aquele que estava ali concordando, aquele que estava ali consentindo. Tá? Mas qual a postura de Estevão? Estevão, ele vê os céus abertos. Estevão, ele olha e diz, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Às vezes nós, irmãos, diante de muitas perseguições, diante das provações, diante das perseguições, nós queremos revidar a altura. Nós queremos fazer o mesmo que fazem conosco. Mas isso não é o Evangelho. Jesus, ele vai dizer, Mateus capítulo 5, versículo 44, ele diz, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Estevão estava fazendo cumprindo exatamente o que Jesus mandou. Vê porque Jesus estava em pé, à espera dele no céu. Tá? Estevão estava morrendo como um verdadeiro discípulo de Jesus. Mateus capítulo 5, versículo de número 20, vai dizer lá, se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, nós não estamos cumprindo o nosso papel. Tá? Então, o verdadeiro discípulo de Cristo, ele não revida a altura quando são perseguidos. O verdadeiro discípulo não é aquele que bateu, levou. Não é aquele que vive olho por olho, dente por dente. Jesus falou, não. Lá está escrito, não está escrito lá, olho por olho, dente por dente? Jesus diz, eu porém vos digo. E quando Jesus diz, eu porém vos digo, Jesus diz, olha, de vocês eu não espero isso. De vocês eu espero além disso. De vocês eu espero, se alguém bater numa face, eu ofereço a outra. De vocês eu espero orar por aqueles que estão perseguindo vocês. De vocês eu espero amar aqueles que são seus inimigos, que não amam vocês. E Estevão fez exatamente isso. Por isso que Estevão, nesse momento, Estevão ajoelhando, ele diz, Pai, perdoa-lhes, perdoa-lhes. Isso é o Evangelho. Eu termino aqui dizendo o seguinte, você pode estar passando por um momento difícil,
ou ensinando alguém que está passando por isso. Mas o Evangelho é isso. O Evangelho é não agir da forma como você quer, mas da forma como Jesus nos ensinou. Como Jesus agiu. Tá? Ele não revidou, ele amou. Ele amou. O Evangelho é amar. Então, Estevão, ao perdoar aqueles agressores e implorar o perdão de Deus para eles, Estevão estava amando aqueles homens. Mesmo eles o condenando à morte, mesmo eles apedrejando ele, Estevão estava amando eles. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos ajude a sermos como Estevão, firmes e fiéis até o fim. Que o Espírito Santo, assim como na vida de Estevão, ele atue em mim e atue na sua vida. Que Deus em Cristo continue te abençoando. Curta aí o canal do Pastor Givaldo, compartilhe nas redes sociais. É um grande prazer e uma bênção para nós poder ajudar no seu ministério e na sua aula. Deus te abençoe grandemente. A paz do Senhor Jesus.